Meus irmãos, saúdam todos com amor e a paz de Cristo. Amém? Vamos abrir aqui o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5. E o seu versículo 48. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz assim para nós nessa grande noite: portanto, sede perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que estais no céu. Amém? Alguém tem uma tradução diferente da minha que gostaria de ler, por gentileza? Amém. Podeis assentar, meus irmãos, louvando ao Senhor. Pois o Senhor nos convidou, nos chamou e nos chama para ser santos, para estar perto do nosso Pai, do teu Pai, do nosso, do teu Deus, do meu Deus. Amém? Esse chamado que Jesus chama, ele diz com clareza, ele diz assim, meus irmãos: portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus não está nos chamando para ser metade, um pouquinho perfeito, um tiquinho, só um pouquinho. Não, Ele está chamando nós para ser perfeito completamente. Amém? Quando eu digo isso para os irmãos aqui na igreja, não é da boca para fora, é de dentro da palavra. A palavra de Jesus é essa. Ele veio para nos limpar, para tirar os nossos pecados, através do sangue que Ele derramou naquela cruz. Aquele sangue que Ele derramou não foi simplesmente para derramar sangue, mas para que aquele sangue pudesse limpar o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, para que a gente pudesse estar junto com o teu Pai, que é o meu Pai, com o teu Deus, que é o meu Deus. Foi para isso. Jesus não veio apenas cumprir o teatro, Ele veio fazer com que nós, que estamos cheios de pecados, porque pecamos durante o dia, pecamos em pensamento, pecamos em atitudes, possamos nos ajoelhar, nem que seja aqui nesse momento, durante a palavra, e dizer para Ele: Senhor, nós estamos arrependidos, eu quero me reconciliar contigo, porque somente fazendo assim, a palavra, meu irmão, que tu ouve essa noite, ela poderá frutificar, limpar teu coração, fazer com que você veja o teu Pai, que é o meu Pai, o teu Deus, que é meu Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Antes de eu chegar aqui e entrar na igreja, o culto já tinha começado. E o irmão, pastor Anderson, lia um salmo. Pois eu convido vocês, se tiver Bíblia, nem mesmo sentado, abra a palavra de Deus no Salmo 127. Abra, por favor. Vou abrir aqui. Tá? Salmo 127. Tá? E os irmãos vão compreender por que essa palavra veio. E eu não liguei, o pastor antes pediu para ele ler esse salmo. Quando eu ouvi, ele dissesse: aqui tem motivo de palavra. Os irmãos encontraram. O que é que Deus está dizendo aí no Salmo 127? Alguém pode ler? Porque minha Bíblia, a tradução é diferente da sua, vocês são a maioria. O que é que a palavra de Deus diz aí no Salmo, da sua palavra? Leia, irmão. Pode ler. Se Deus não edifica a casa. Aqui, irmão. Usa o microfone, vai ficar bom. Aleluia. Cumprimento a igreja, papai do Senhor. A minha palavra está
dia, 6 horas, eu, irmão José Carlos, irmão de vocês, eu tenho um compromisso de orar pelas minhas filhas. E eu perguntava para o Senhor, o que é que eu vou falar contigo? Quando eu passava a mão, aí eu encontrei esse salmo. E passo todo dia, às 6 horas da tarde. É um encontro que eu faço com Deus, todos os dias, 6 horas. Ali eu leio essa palavra, imploro pelas minhas filhas. São duas: é a Carla Monique e a Karina Jennifer. A Karina está aqui. E por que ler esse salmo? A palavra de Deus diz com clareza. Ela já disse para você que o pastor antes ela veio falar. É um complemento. Ela diz aqui: se o Senhor não edificar tua casa, não adianta tu trabalhar. Porque tem gente que acha que a tua casa vai ser próspera se tu todo dia ficar trabalhando para lá e para cá, para lá e para cá. Não adianta, é perdido. Quem está falando é o Senhor. Ah, irmão José Carlos, mas isso aí foi do tempo lá de Davi. Pois bem, vamos ver se é verdade, se essa verdade só da boca da prova. Abre aí no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Abre aí, por favor, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 42. E você vai descobrir, ou talvez já descobriu, que tem duas mulheres numa casa. E Jesus, ele vai lá nessa casa e tem uma mulher em desespero, trabalhando para lá e para cá. O nome dela é Marta. E o que é que Jesus diz para ela? Marta, Marta, tu te preocupas demais com o trabalho. Maria, ela escolheu a melhor parte. Então, o que é que adianta o mensageiro do trabalho? A palavra de Deus, lá no Salmo, diz o seguinte: que até aqueles que dormem, Deus que o ama vai vos alimentar. A palavra de Deus diz que a ansiedade, a preocupação exagerada com o trabalho é desnecessário. Porque até os pássaros que não trabalham, Deus os alimenta. Deus chama tu, meu irmão, chama eu, chama você para algo muito maior: cultuar a palavra de Deus. Quando o demônio diz para Jesus, para que ele transforme aquelas pedras em pão, o que é que Jesus disse para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o irmão Nair está aqui hoje, essa noite, declarando, falando de Deus, não é por causa do médico que operou ele, mas é por causa do Senhor de todos os médicos que fez com que o irmão Nair está aqui hoje. Dê glória a Deus, meu irmão. Você tem uma melhor testemunha viva daí, ó. Não é o médico que consulta, é o Senhor que dá vida a quem Ele quer. Tira na hora que quiser. Cadê o médico poderoso que não operou? Outros que já morreram. Porque chegou a hora, quando Deus determina não ter esse médico poderoso, tudo está na mão daquele que pode. Pode, é Ele que conduz a sua vida. E aproveitando que nós estamos aqui essa noite, eu também quero dar um testemunho. Eu fiquei sabendo, hoje é domingo, foi na sexta-feira. Eu estava dentro da sala de trabalho e uma senhora me chamou. E não posso dizer aqui o nome dela, porque eu não posso ser mal educado. E ela disse: professor Zé Carlos, eu quero lhe contar algo que o senhor não sabe. Eu disse: pode contar, irmão. O senhor lembra do dia que o senhor estava na ABB? Isso era de manhã, era um evento extremo, e você recebeu uma ligação de sua família, que alguém da família sua, da igreja, tinha falecido. Lembro. Pois naquele dia
domingo pela manhã, tinha uma pessoa de trás da sua mesa e tinha uma bebida, uma cerveja lá. E outras pessoas queriam tirar uma foto sua para mostrar que você estava bebendo. E quando eles prepararam, olha só o tempo para o não briga não. Eles prepararam para tirar aquela foto, imediatamente o homem, o dono da cerveja, ele chegou, pegou a cerveja e saiu. E o senhor sabe o que é que eu ouvi, professor Zé Carlos? Aqueles que queriam tirar a foto, disse, não sei. Elas disseram, esse homem é guardado por Deus. Meus irmãos, eu não estava sabendo de nada, mas o Senhor, Ele sabe, e Ele guarda, e Ele acompanha. Por isso Ele pede que nós sejamos o quê? Santo perante Deus. Porque Deus, Ele move todo mundo, o céu inteiro, os anjos, para proteger os filhos dele. Ele move, tem misericórdia, Ele perdoa, Ele alimenta, Ele dá roupa, Ele dá o sustento, Ele dá o ar que tu respira, dá os olhos para tu ver, dá as mãos para tu pegar, as pernas para tu mexer. Ele espera apenas que tu e eu reconheça que Ele é Deus. É isso que Ele espera. Ele espera que você, na sua humildade, reconheça que Ele enviou o único filho que Ele tinha, coisa que nem eu nem tu é capaz de fazer, de pegar nosso filho e deixar correr por alguém. E Ele deixou. Ele sentiu a dor de ver o filho sendo sacrificado, mas Ele tinha e tem a esperança de que eu e tu mude a direção, mude o caminho, pare de fazer as coisas erradas, tanto no pensamento quanto nas atitudes, e seja uma pessoa do agrado de Deus. Amém? Quero pedir aqui o pastor Anderson, por gentileza, vem aqui, pastor. Aleluia. Permaneça, meu irmão, do jeito que você nos faz. Aleluia.
conduz a nossa vida de uma maneira tão especial que nós não temos como descrever. Tudo aquilo que a gente fala, como altar, uma residência, não se compara à grandeza do que Deus ele faz por nós, sem nós saber. Porque os planos de Deus, Ele não vai contar para ti, apenas para o Filho especial, que fez tudo o que Ele pediu para fazer. Jesus, ele sabe, e Ele acompanha, Ele tem extrema confiança de Deus. É tanto que o próprio Deus entregou tudo para Jesus. Esse é o motivo pelo qual nós, quando cristão, quando eu digo cristão é aquele que acredita em Jesus, reconhece que Ele é o Salvador, olha e diz: Senhor, me perdoe. Eu reconheço que somente teu sangue, o teu nome, me reconcilia com Deus, não tem outro. E aí, nesse momento que algo acontece, você que é pai, você que está dentro de casa, Deus passa a dar o direcionamento. Para quem não entendeu, eu vou repetir. Quando você está ligado com Deus, e você é pai, você tem uma esposa, você tem filhos, o direcionamento de Deus passa por você. Passa por você. E só com o tempo a família vai percebendo. E por que eu estou falando isso? Quem foi que Abraão pediu para Deus ter misericórdia quando foi destruir Sodoma e Gomorra? O seu sobrinho Ló avisou a sua esposa, avisou as suas filhas: não olhe para trás. Não olhe, por quê? Porque os anjos tinham dito para eles: não olhe para trás. Não se teima com a palavra de Deus. Não se teima. Não se faz de conta que é qualquer palavra que se ouve em qualquer jornal de televisão. A palavra de Deus é diferente. E o que é que acontece com ela? Ela desobedece a palavra de Deus e paga com a própria vida. Quem não sabe, quiser assistir, tem uma senhora que tem um programa na televisão do YouTube, e ela foi lá, nesse lugar onde Deus se transformou em sal, e ela disse que ela é juvéria. Ela disse que pegou e lá tudo é sal. Sal, virou sal. Deus acabou com tudo. Mas o homem, com as suas filhas, se salvar. Obedecer a palavra de Deus significa que você tem a proteção, porque você estabeleceu Deus como seu único e verdadeiro Cristo. Sua mão essa noite, ela está ungida, para que quando você chegar na sua casa, tenha a humildade, a generosidade de você se ajoelhar no seu quarto, porque Jesus ele diz: entrai para o quarto e falai com o vosso Pai. Ajoelhai no vosso quarto, estende tua mão consagrada e diga: Pai, cuida da minha casa, protege a minha família. Fale com fé, não fale simplesmente por falar, estenda a fidelidade. E vou dizer porque, toda vez que o irmão vir aqui nesse altar e trazer a palavra, ele tem que trazer um testemunho para que você não ache que é só da Bíblia para você. As minhas filhas, em especial a minha esposa, a nossa casa não tinha um irmão aqui. Ela, a parede, irmãos, era como se fosse aqui, ó. Você saía dentro de casa, você já ia barulho. E eu achava muito bonito, gostava de botar a cadeira na porta. E aí um dia ela foi e falou: disse, nós precisamos de um muro fazer. No começo eu não achei bom, mas tudo bem. Nós fomos uma campanha. Era a campanha do Volte a Voz. E essa
chamamos o pastor pedimos para fazer 7 meses, acordando 5 horas da manhã e fazendo uma meditação. E lá eu fiz, Senhor, eu não tenho tijolo, eu não tenho cimento, eu não tenho fé, nem tenho dinheiro, mas eu preciso do mundo fazer. E aí, terminou aquela campanha quando deu um domingo de manhã bem cedo, depois que tinha terminado. Eu peguei um pedaço de giz, de gesso, marquei e risquei o lugar que eu fazia isso. Você sabe o que foi que minha esposa disse? Depois, né? Ela foi, depois que as paredes falaram. Ela disse assim: meu amor, quando eu fiz esse risco no chão, eu disse: vai, eu risco no chão. Irmã, eu também sorri. Ela falou mais um risco no chão. E aí, toda vez, meus irmãos, que ia começar aquele serviço, eu ia naquele cantinho, ali, ó. E aí que eu me ajoelhava naquele cantinho, colocava a mão naquela pequena parede e dizia: Senhor, me ajuda, Jesus, porque aqui só tem eu, não tem mais ninguém não. Se o Senhor não me ajudar, essa parede vai se levantar. Se você for hoje na minha casa, na frente da minha casa, o muro mais alto era lá, o mais preparado era lá, rebocando um sol quente. Aí um dia uma senhora passou e ela foi dizer assim: o senhor trabalha 3 horas da tarde, assim, com meio de acordo, quente. Aí ele disse assim: bote 2 camisas, senão você não vai aguentar. 8, 9 horas da noite, nós lá no prédio fazendo. Deus quer primeiro que lance a fé. Lance a fé. Coloque fé. E mantenha-se em oração. Acredite que Deus ele faz. Deus ele faz. Deus ele sabe o que você, irmão, o que eu, o que nós estamos precisando. Os irmãos que caminham na fé com Jesus, Jesus está contigo. E por que eu estou dizendo isso? Eu sou testemunho. Vocês estão olhando para alguém que é testemunho vivo do que Deus já fez, faz e vai fazer. E por isso que ele me trouxe essa noite. Não foi simplesmente para ler a palavra, foi para dizer para vocês que o Deus verdadeiro ele está fazendo em mim e vai fazer na tua vida. E não vai vir aqui igual o irmão Laírte, o irmão na atividade, e vai dizer para que mais almas, mais espíritos se erram do chão e se levante, porque Deus quer te levantar. O inimigo quer te derrubar, meu irmão. Todo dia o inimigo quer te derrubar, mas o anjo do Senhor ele vem, ele pega na tua mão e te levanta. É assim que Deus quer. Ele não quer o filho dele caído, ele quer levantar. Se estiver usando droga, Deus tira a droga. Se estiver fumando, Deus tira o fumo. Se estiver vivendo música, se estiver na prostituição, Deus para com aquilo ali e faz tu reconhecer que tua vida é outra. É esse o Deus que eu trago. É esse o Deus que carrega dentro de mim. É esse Deus que faz com que eu, quando chego no meu local de trabalho, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar e pedir: Senhor, tenha misericórdia desse lugar, tenha misericórdia de mim, Pai. E aí eu canto, todo dia eu vou diferente, porque eu não tenho, meus irmãos, outra pessoa naquele local que não seja Jesus para me defender e cuidar de mim. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua casa, que seja assim no seu casamento, que seja assim aonde você for. Estabeleça Jesus como teu guia, como teu transformador de vida, para que tu seja luz. Mas não é luz tua, é luz do Altíssimo Jesus Cristo, brilhando através de ti, para que os outros possam ver, para que eles possam saber que existe um Deus maravilhoso. E por isso a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, no versículo 48, ele diz:
afastam da santidade, chama-se a mentira. Nós temos que ter duas palavras: ou sim, ou não carregue na sua vida a mentira, pois a mentira, ela tem dono, e é aquele que deseja a destruição de todos nós. E esse ser, ele é mentiroso, como Jesus diz, desde o princípio, e continua mentindo e levando milhares e milhares de almas junto com ele, porque a prática dele é mentir. E quando eu falo mentir, não tem essa classificação. Uma mentira assim não vale nada. Mentira grande é problema. Tudo é mentira. Toda vez que o irmão ou a irmã for usar da boca para falar algo que seja verdadeiro, lembre que você sofra. Deus estará contigo. Jesus vai estar contigo. Quando você fala a verdade, Deus está contigo. Quando tu não fala a verdade, Deus se entristece. E por que Deus se entristece? Porque ele lembra que o filho que ele mandou para morrer no motivo tinha uma finalidade: colocar a verdade e ainda luta todos os dias dentro da nossa cabeça, dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. É preciso que a gente estabeleça a verdade. Não tem coisa pior do que um crente mentiroso. Por quê? Porque ele já conhece a palavra, ele sabe que não pode mentir. É como o inimigo de Deus, Satanás. Vocês acham que eu não conheço a palavra? Eu conheço. Mas ele não ama a verdade. Porque para amar a verdade,